Tudo bem? A nossa conversa gira em torno dos processos de coesão e dos operadores argumentativos. Começamos então a conversar a respeito do que seja a coesão. A coesão é um dos meios que garante a unidade semântica e a organização do enunciado. No entanto, ela não é fruto do acaso. Ela tem a ver com as relações de sentido que existem entre os enunciados. Ela tem a ver com o processo, com a maneira como os componentes da oração, dos textos, se organizam de modo a transmitir corretamente a ideia apresentada. Quais são esses elementos que organizam a coesão? Nós denominamos esses elementos de conectivos. Muito bem. Vocês viram que, dentre os elementos, dentre os autores que dividem os processos de coesão, nós trabalhamos com Halliday e Hassan. Halliday e Hassan, eles dividem os processos de coesão em referência, substituição, elipse, conjunção e coesão lexical. Assim como Jack Stripador, veremos calmamente um por um. O que vem a ser a coesão referencial? A coesão referencial, como o próprio nome já diz, referente. O que é o referente? O referente é um elemento extralinguístico que pertence ao mundo real ou fictício e que vai ser trazido para o mundo linguístico por meio de um conectivo. Quais são esses conectivos? Nós podemos utilizar, então, as palavras como pronomes pessoais. Quais são mesmo os pronomes pessoais? Nós temos lá o eu, o tu, o nós, o ela. Nós temos os pronomes possessivos, o meu, o seu, os pronomes demonstrativos, o esse, o este, aquele, alguns advérbios de lugar e também os artigos definidos. Então, no exemplo, João não veio à aula, ele está doente, nós temos o pronome pessoal, ele que está retomando na primeira sentença o referente João. Vejam que ele não está ocupando o mesmo espaço, mas ele está retomando um referente que existe no mundo real. Pois bem, no desenho que vocês têm aí, na charge da Mafalda, nós temos lá, péssimo, a professora me deu péssima outra vez. É para isso que a gente vem à escola todo dia? Se eu viesse de vez em quando, ainda vai, mas fazer isto com freguês? Nós temos aí dois pronomes demonstrativos. Nós temos o pronome demonstrativo isso e isto. Esses dois pronomes demonstrativos, eles têm funções diferentes. Quais são essas funções diferentes? Pois bem, o isso, ele tem uma função anafórica. O que significa uma função anafórica? A anáfora, ela vai referir a um elemento que vem anterior. Então, quando diz assim, é para isso que a gente vem todo dia, e se isso está fazendo referência no primeiro quadrinho, a palavra ao referente péssimo. A professora me deu péssimo outra vez. Então, a anáfora é sempre quando o conectivo vem depois do referente. E o isto é um elemento catafórico. O que significa catafórico? Quando o conectivo, no caso o pronome, ele aparece antes do referente. Então, quando diz assim, fazer isto com um freguês, então o isto ele aparece antes de tudo que vai ser feito com o freguês, que no caso é o aluno, certo? Então, nos primeiros conceitos que nós temos do processo referencial, é que nós temos dois processos principais, que seriam a anáfora e a catáfora. Pois bem, veremos com mais calma. No entanto, dentro dos processos referenciais, eles se subdividem em uma coesão por referência esofórica e coesão por referência endofórica. Parecem nomes complicados, mas não são tão assim. Quando a gente fala em coesão por referência esofórica, significa que se remete a um elemento que está fora do texto, a um elemento que é exterior ao texto. Observem o exemplo que nós temos aí no slide. Então, nós temos lá, a gente era pequena naquele tempo, e aquele era um tempo em que ainda se apregoava nas ruas. Nós temos ali os dois pronomes, naquele e aquele.
Então, faz referência a um termo que não está presente no texto propriamente dito, mas ele é exterior ao texto. Então, nós temos uma referência que é esofórica. Quando nós temos uma referência endofórica, quando nós temos uma referência a elementos que estão situados no interior do texto, é algo dentro do texto. E essa referência endofórica, ela pode ocorrer, então, por aqueles dois elementos que nós comentamos anteriormente, pela anáfora e pela catáfora. Muito bem. Lembrando que a anáfora, o referente aparece antes e o pronome aparece depois. E a catáfora, o que acontece, gente? O pronome, ele vai aparecer antes e o referente vai aparecer depois, certo? Então, vamos pegar lá o exemplo. Não consegui passar o recado para seu pai, pois quando eu voltei, ele já havia ido embora. Quando nós temos ali, olha, não conseguir passar o recado para seu pai, então nós temos o referente. E aí, na sequência, ele já havia ido embora. Nós temos o pronome ele que faz referência ao seu pai. Então, nós temos um termo anafórico. No segundo exemplo, lá estava ela, parada, minha amiga. Então, eu tenho o pronome que aparece antes e o referente que vai aparecer depois. Então, eu tenho um processo catafórico. Mas vamos nos ligar a dois pontos principais. Os pronomes demonstrativos, isso, essa e esse, e demais contrações sempre vão ser anafóricos. Os pronomes demonstrativos, isto, esta, este e demais contrações sempre vão ser catafóricos. São alguns macetinhos para a gente relembrar no decorrer da nossa conversa. Muito bem. Quando nós falamos em anáfora, catáfora, anáfora correferencial e sucessivamente, que nós veremos na sequência, nós estamos falando do que nós chamamos de processo de referenciação. O que vem a ser esse processo de referenciação? A referenciação, ela é uma atividade discursiva como um processo que é realizado negociadamente no discurso e que vai resultar na construção de referentes ou de objetos de discurso. O que significa isso? Significa que duas pessoas que estão interagindo em uma determinada situação linguística, elas vão escolher determinadas marcas linguísticas para introduzir no seu discurso e para fazer referência ao mundo extralinguístico. São essas marcas, essas linguísticas, que permitem com que esses sujeitos consigam compreender e dar prosseguimento ao texto. Um ponto importante é que essa referenciação, ela opera escolhas significativas para representar estados de coisa. Ou seja, os referentes eles acabam se modificando no decorrer do texto. Nesse sentido, quando nós temos dois indivíduos, então, ao interagir numa determinada situação comunicativa, nós conseguimos perceber que eles sabem do que eles estão falando e como eles negociam essas questões. Pois bem, observe nos slides lá com mais calma o que vem a ser a anáfora. A anáfora, então, ela é o processo pelo qual os termos anafóricos retomam, no decorrer do discurso, o antecedente que já foi mencionado e o respectivo valor mantendo-se ativo durante a progressão textual. Vejamos o exemplo. Ao sair da clínica, encontrei o João e ele disse-me que o seu médico atendera logo. Percebam que nós temos ali alguns elementos que retomam, por exemplo, o referente João. Nós temos o ele, nós temos o me, o seu, que vai retomar, então, o referente. Nós dizemos que eles são correferentes, porque eles estão fazendo referência ao mesmo referente. Um outro exemplo no canto do slide, nós temos lá, João casou-se no dia 3 de maio de 2011. No dia seguinte, partiu para uma longa viagem de núpcias. Nós temos um exemplo de anáfora temporal, porque quando nós dizemos no dia seguinte, nós sabemos que seria no dia
4 de maio de 2011. Perfeito. Quando que nós temos a catáfora? Como nós já vimos, a catáfora ela é um processo semelhante ao da anáfora. Porém, o que acontece? O termo correferente ele vai surgir antes do elemento linguístico que indica o referente. Então, no exemplo fica bem claro. Após a consulta e considerando o que o médico lhe dissera, o João ficou mais tranquilo. Então, o que acontece, gente? O pronome lhe, ele é um correferente catafórico, porque ele só vai ganhar sentido se nós tivermos em conta o referente João. Então, veja que o João vai aparecer depois do elemento catafórico. Então, para deixar bem claro, na anáfora, o referente vem antes. Na catáfora, o referente vem depois. Outro exemplo de catáfora lá. A minha irmã olhou-o e disse, João, estás com melhor aspecto. Vejam que olhou-o, esse o só ganha sentido quando eu tenho depois o referente João. Tranquilo? Muito bem. Passamos para o último caso, que seria uma correferência não anafórica. Peraí, mas o que é uma correferência não anafórica? Seria o caso que eu não tenho nenhum elemento conectivo que está estabelecendo uma anáfora. Na verdade, é como se eu tivesse sinônimos que estão estabelecendo essa cadeia correferencial. No exemplo, talvez fique um pouco mais claro. Vejamos lá. O médico tranquilizou o João. O doutor Silveira é uma sumidade. Veja que quando eu utilizo o médico e o doutor Silveira, eu estou falando da mesma pessoa. No entanto, o doutor Silveira não é um pronome. Isso significa que não é um elemento anafórico, mas ele é correferencial a médico. Então, para ser anafórico, eu tenho que ter pronome. Quando eu tenho correferentes não anafóricos, eu utilizo, por exemplo, sinônimos. Vejamos outro exemplo ali ao lado. O João ficou mais tranquilo. Finalmente, o irmão da Ana pôde viver em paz. Então, nós temos o João e o irmão da Ana. Nós temos sinônimos. Tudo bem? Tranquilo. Diante disso, nós temos, no decorrer dos estudos da linguística textual, algumas evoluções referentes aos processos referenciais. Nós temos os estudos de Guidori e Koch, nós temos os estudos de Marcuse, nós temos os estudos de Mondado e de Dubois, que vão falar a respeito dos processos referenciais. Como vocês podem acompanhar, o que são esses processos referenciais? Os processos referenciais são estratégias de referenciação e, mais recentemente, são estratégias de progressão referencial, procedimentos por introduzir e manter a referência em determinado texto. Marcuse, um dos grandes linguistas na área no Brasil, ele nos traz que originalmente o termo anáfora, na retórica clássica, indicava a repetição de uma expressão ou um sintagma no início de uma frase. O que chama muito a atenção, gente? Que a referenciação, a partir desses estudos sociocognitivos, a partir de Mondado e de Dubois, a partir de Potelès-Révy, ele vai trazer que a referenciação não se trata apenas da relação língua-mundo. Então, não significa que quando eu digo o João, eu estou fazendo referência apenas a um elemento, a um ser que existe no mundo e que se chama João. Não, mas é uma atividade de natureza sociocognitiva que é operada por atores sociais que constroem objetos de discurso que podem ativar, desativar e reativar em operações que estão relacionadas ao conhecimento partilhado entre os participantes do evento discursivo, às suas ideologias, à natureza da interação e aos propósitos comunicativos. Se nós lembrarmos, nós estamos na emergência da concepção socio-interacionista da linguagem. O que significa isso? Que agora interessa justamente
essa socio-interação dos participantes da comunicação, do evento comunicativo, por assim dizer. Portanto, quais seriam as finalidades dos processos referenciais? Esses processos referenciais nada mais são do que os processos pelos quais se constroem os referentes. De acordo com Cavalcante, Filho e Brito, eles são responsáveis para colaborar na construção da coerência, da coesão textual discursiva. Se nós lembrarmos, a coesão e a coerência são dois dos elementos de textualidade que Bográn e Dresdler, já na década de 70 e 80, traziam para nós a respeito do que faz um texto ser um texto. Quais são, então, os três processos referenciais? Nós temos a introdução referencial, nós temos a anáfora e nós temos a deixis. Veremos cada um deles com um pouco mais de calma. O que vem a ser introdução referencial? A introdução referencial nada mais é do que a âncora das âncoras. Muitos autores, eles chamam como um termo âncora. O que significa esse termo âncora? Significa que ele não está atrelado a nenhum termo pré-existente no texto. Ele vai introduzir um novo referente no discurso. Então, é a estreia de um termo no texto. Então, é o início, na verdade, de uma cadeia referencial. Ocorre pelo emprego de uma expressão referencial que ainda não foi mencionada anteriormente. Nós vamos falar de introdução referencial apenas quando um objeto for novo no contexto e não quando ele for engatilhado por nenhuma entidade. Então, ele vai permitir que nós tenhamos, então, outras anáforas. É quando nós temos, por exemplo, o João ganhou uma bicicleta. Então, o João é um termo que temos uma introdução referencial. Em momento algum, ele foi mencionado anteriormente no texto, certo? Pois bem, o que vai chamar também bastante atenção é que a introdução referencial, ela é instaurada somente quando, durante o processo de compreensão, que ainda não é manifestado por uma expressão referencial, ela é construída pela primeira vez na mente do enunciador do discurso e do co-enunciador. Esse referente, ele pode tanto ser retomado anaforicamente ou não no decorrer do texto. Então, a gente pode perceber que nós temos várias introduções referenciais no texto, vários elementos que aparecem no texto, mas que nem todos eles vão ser retomados no decorrer do texto. É muito comum, nós temos, por exemplo, certa noite aconteceu uma briga. Em meio à madrugada, vários meliantes chamaram a polícia. Quais são as introduções referenciais e quais foram as anáforas aí citadas? Nem todos os elementos que foram introduzidos referencialmente, eles foram retomados anaforicamente. Koch e Marcuski, eles vão falar também de categorização e recategorização. O que seria isso? A categorização é quando o elemento ele seria introduzido no discurso. Então, quando eu digo lá, o menino ganhou a bicicleta, João ficou muito feliz. Então, quando eu digo assim, o menino ganhou a bicicleta, João ficou muito feliz, nós temos uma categorização, porque João está retomando agora, estou categorizando quem é esse menino. A recategorização é quando um elemento já referido, ele seria reformulado, sendo seu significado alterado de algum modo. Ou seja, o menino ganhou a bicicleta, João ficou muito feliz. Ele, apesar de ter ganho a bicicleta, não sabe andar com ela. Então, nós temos uma recategorização. Pois bem, isto significa que os referentes, eles podem ser modificados ou expandidos por categorização ou recategorização a qualquer momento no texto. E estas
introduções referenciais, elas podem cumprir várias funções, inclusive de construir processos intertextuais e, portanto, nós precisamos acionar os nossos conhecimentos partilhados. Vejamos o exemplo a seguir. Nessa charge, nós temos lá uma introdução referencial com intertextualidade explícita. Então, nós temos lá aquela senhora, a senhora, senhor, que não dá para definir o gênero, limpando a casa, e nós temos a música, levantou poeira, levantou poeira. E essa introdução referencial já lembra a música da Ivete Sangalo. E o discurso a seguir diz, eu queria ver a Ivete Sangalo no meu lugar. Então, nós temos uma introdução referencial com intertextualidade explícita. Muito bem. Perfeito. O primeiro elemento do processo referencial, tranquilo. Vamos ao segundo elemento do processo referencial. O segundo elemento do processo referencial diz respeito às anáforas. As anáforas, elas podem ser subdivididas em anáforas diretas. Essas anáforas diretas, elas retomam o mesmo referente que já foi introduzido anteriormente. Elas podem ser indiretas, elas podem ser associativas e elas podem ser encapsuladoras. Parece um pouco complicado, mas não é tanto assim. Veremos com calma o que é cada uma delas. Como que nós podemos classificar, então, essas anáforas? A anáfora direta é quando o referente está explícito no texto. Então, ele vai retomar um elemento que está presente no contexto. O mesmo referente, ele vai ser retomado por expressões referenciais anafóricas. Quais são essas expressões referenciais anafóricas? Normalmente por meio de artigos, por meio de pronomes, muitas vezes também por elipses. O exemplo que vocês têm aí, comprei um CD, ele é ótimo. Então, nós temos o pronome ele retomando o CD. Então, anáfora direta está presente no contexto. Anáfora indireta, o referente ele não está explícito no texto. Ele vai ser referido, ele vai ser recuperado por meio do conhecimento prévio. Lembram que o conhecimento prévio ele é fundamental na partilha, na interação entre os sujeitos. E um ponto fundamental é que essa anáfora indireta, ela ativa conhecimentos, ela ativa referentes novos. E a sua instauração, ela depende de um universo semântico que vai ser proporcionado por elementos contextuais anteriores. Observe o exemplo. Um determinado diálogo. Fábio está noivo. Finalmente. Ela é rica? Veja que nós não temos um referente que está explícito no texto. Existe até uma certa ironia no texto. Esse ela não está explícito no texto. Então, está no contexto propriamente dito. Ok? Então, qual que é a diferença entre anáfora direta e indireta? A direta, o referente está presente no texto. A indireta, ela está implícita, né? Ela está implícita no texto, depende do nosso conhecimento prévio. Pois bem, nós temos ainda a anáfora associativa. O que vem a ser essa anáfora associativa? É quando nós temos, então, a introdução de um novo referente no texto por meio da relação parte-todo, ou vice-versa. É aquilo que quando nós estudamos figuras de linguagem, nós denominamos de metonímia. Quando nós falamos assim, eu li Machado de Assis. Na verdade, eu não li Machado de Assis, eu li uma obra de Machado de Assis. Isso é metonímia, por exemplo. Mas quando nós falamos de anáfora associativa, no exemplo que vocês têm lá, nós temos a árvore ficava no alto da colina. O tronco estava podre. Então, o tronco é uma anáfora associativa de árvore, porque o tronco é apenas uma parte da árvore. Perfeito. Quanto à anáfora encapsuladora, parece complicado, mas não é. Por que encapsuladora?
porque ela vai retomar apenas uma parte do texto e vai resumir. Na verdade, isso significa que apenas parte do texto pode ser encapsulado, ou seja, um determinado segmento textual focalizado, ele vai ser transformado em referente. Eu pego um determinado fragmento do texto e vou transformar em referente, vou transformar em um objeto do discurso e torná-lo em referente, vou recategorizar. No exemplo lá, o homem criticava suas atitudes, isso a deixava nervosa. Então, esse isso diz respeito justamente a quê? Ao fato dele criticar as suas atitudes. Então, eu tenho uma pequena parte do texto anterior que é retomado, que é encapsulado. Então, eu tenho uma anáfora encapsuladora. Tranquilo? Perfeito. Então, percebam, eu tenho lá introdução referencial, eu tenho o processo das anáforas. Perfeito. Vamos então para a terceira parte do processo referencial, que nós temos então a deixis. O que vem a ser a deixis? A deixis, etimologicamente, é ligada ao ato de mostrar, de apontar através da linguagem. Ela se ancora na situação enunciativa, tem como centro de perspectiva o eu, o aqui, o agora, instaurado pela posse da palavra pelo enunciador. Então, sou eu que estou nesse momento, aqui e agora falando. A deixis, ela vai designar o conjunto de palavras ou expressões que tem como função apontar para o contexto situacional, isto é, assinar as marcas das marcas da enunciação. Que marcas são essas? O locutor, então, sempre vai ter um eu que fala para um tu, eu vou ter um tempo e eu vou ter um espaço. Perfeito. Os deíticos nada mais são do que elementos da língua que têm por função localizar entidades no contexto espaço-temporal, social e discursivo, como os pronomes de primeira e segunda pessoa, então é sempre o eu e o tu, demonstrativos este, esse e aquele, certos advérbios de tempo e de lugar e que não possuem um valor semântico em si próprio. Eles vão variar sempre a cada significação, a cada enunciação. De acordo com Cavalcante, nós podemos classificar os deíticos em deíticos pessoais. O que seriam esses deíticos pessoais, então? Esses deíticos pessoais, eles apontam para os próprios interlocutores da situação de enunciação. Então, são expressões que se referem às pessoas da comunicação. Veja um exemplo lá. Vocês têm filho ou coisas do gênero? Vou mostrar-lhe a prova 3, que peço que reconheça a foto. Este sou eu. Você estava presente quando foi tirada a foto? Então, na verdade, eu sempre tenho um eu e um tu. Deíticos temporais, eles vão pressupor o tempo em que se dá o ato comunicativo, ou o tempo em que a mensagem ela é enviada. Então, são os deíticos em que vão situar o dia, o mês, o ano, a hora. No exemplo lá, apresentada na última sexta-feira pela polícia como uma das autoras do assassinato de seus pais ocorrido no mês passado, em São Paulo, Suzane Richthofen, de 19 anos, tem muito a ensinar sobre a atual geração de jovens de classe média. Então, nós temos ali algumas marcas temporais. Nós temos lá, última sexta-feira do mês passado, nós temos lá, então, as marcas temporais. Só não temos a questão da hora. Deíticos espaciais remetem ao lugar em que se encontra o enunciador, ou pelo menos pressupõem esse lugar. Vão marcar a proximidade, a distância do locutor. Então, eles vão apontar para o lugar situado. Então, vejam só o exemplo. Cantadas que não deram certo. O homem, esse lugar está vago? A mulher, está. E este aqui onde estou também vai ficar se você sentar aí. Então, nós temos ali alguns deíticos espaciais. Deíticos memoriais.
Esses são os mais claros de nós identificarmos. Eles vão identificar que o referente ele tem um acesso fácil na memória comum dos interlocutores e incentivam o destinatário a buscar ali certas informações que ele precisa. Para isso, é necessário que haja um conhecimento partilhado entre os participantes da comunicação. No exemplo que nós temos aí, tudo começou quando eu tinha uns 14 anos e um amigo chegou com aquele papo de experimenta, depois quando você quiser é só parar, e eu fui na dele. Primeiro ele me ofereceu coisa leve, depois disse que era da raiz, da terra, não fazia mal, e me deu um inofensivo disco de Chitãozinho e Chororó e em seguida um de Leandro e Leonardo. Né? Então no texto há sempre um aqui e um agora. Então são os deíticos memoriais. Perfeito. Deíticos sociais. O que são esses deíticos sociais? São os participantes da comunicação. É aquele em que eu, percebendo quem é o meu locutor, eu vou selecionar o nível da linguagem, qual que é a minha situação social, com quem que eu converso, se eu vou usar pronome de tratamento. Então, quando eu digo lá, por exemplo, o senhor mire e veja, qual que é a relação social que eu tenho com essa pessoa? Eu poderia dizer, e aí, cara, veja aí só. Não, mas a minha relação social com ele é de uma proximidade um pouco mais distante. E os deíticos textuais são os espaços em que o texto ele vai se materializar. Então, ele é feito por expressões que vão demarcar e organizar de forma anafórica e catafórica o tempo e espaço do próprio texto. Que expressões são estas? Nós vamos ter expressões, então, que vão referir antes e depois. Então, exemplos. Como se referiu acima mencionado, abaixo mencionado, são referentes, são deíticos textuais. Mas, além desses deíticos, e pensando que nós estamos na era da tecnologia, nós não podemos deixar de mencionar os deíticos multimodais. Então, no exemplo que vocês têm lá, só para relembrar, o que são multimodalidades? Textos multimodais são aqueles em que nós temos, algum tempo atrás se falava muito em textos sincréticos, que é a junção da imagem com o texto verbal. A multimodalidade é quando eu faço associação, então, de vários níveis de linguagem, de várias funções da linguagem. No exemplo que vocês têm lá, nós temos a escola em 1969 e nós temos a escola em 2009. Em 1969, os pais recebem o boletim e perguntam para o aluno, que notas são essas? Em 2009, os pais recebem o boletim e perguntam para a professora, que notas são essas? Então, nós temos os deíticos multimodais, por assim ser, certo? Até agora, a gente falou apenas do primeiro tipo de coesão de Hall e de Hassan. O segundo tipo de coesão diz respeito, então, à coesão por elipse. O que é elipse? A elipse é quando nós temos a omissão de um determinado termo para evitar a repetição. É quando eu prefiro evitar a repetição de determinados termos. O exemplo que nós temos aí. João Paulo esteve ontem em Varsóvia. Lá, disse que a igreja continua a favor do celibato. Muito bem. Vejam que quando eu digo lá, disse que a igreja continua a favor do celibato, eu tenho uma elipse. Lá onde? Em Varsóvia. Então, eu não repito Varsóvia. Então, eu tenho uma elipse. O presidente foi a Portugal. Lá foi homenageado. Novamente, eu tenho uma elipse. A elipse é um importante elemento de coesão, justamente para evitar essas repetições desnecessárias e que acabam confundindo muito o leitor e deixando confuso, na verdade, a compreensão do texto. Além da elipse, nós temos a coesão por substituição. A substituição, de acordo com Hall e de Hassan, ela é muito parecida com a referência, mas eles a distinguem. Por quê? Diferentemente da referência, o elemento remissivo ele não é o mesmo que o referente. Observe um exemplo.
Carlos comprou um carro preto, mas Gabriel resolveu comprar um vermelho. A partir do momento em que Gabriel resolveu comprar um vermelho, eu não tenho o mesmo referente de Carlos, porque aqui o preto ele foi descartado. Então, eu tenho uma substituição. Então, eu tenho outro elemento referencial. Então, é uma substituição. Isso Halliday e Hassan deixam bem claro. É parecido, mas nem tanto. Ocorre uma substituição. A coesão lexical, ela pode ser subdividida por alguns elementos. Então, nós vamos ter coesão lexical por sinonímia, por antonímia, por hiperonímia e hiponímia e pela repetição. Mas é bom alertar que a coesão lexical, ela também serve para manifestar a atitude apreciativa ou depreciativa em relação aos termos que fazem parte dos objetos de coesão. Isso também diz respeito a um dos elementos de textualidade, que é a intencionalidade. Um exemplo bem claro. Francisco I visitou os países árabes. Lá, sua santidade pediu paz. Eu tenho uma atitude apreciativa do Papa. Francisco I visitou os países árabes. Lá, o mais recente aliado do capitalismo ocidental pediu paz. Eu tenho uma avaliação depreciativa do Papa. Então, a coesão lexical tem a ver justamente com essas avaliações apreciativas e depreciativas. Primeiro tipo, então, de coesão lexical. Coesão lexical por repetição. O que é repetir? Repetição nada mais é quando eu vou repetir a mesma unidade lexical no decorrer do texto, justamente porque ela é necessária para a coesão do texto. Nós observamos isso muito claramente em textos literários, como o exemplo que vocês têm lá num dos poemas de Fernando Pessoa. O Tejo é o mais belo rio que corre pela minha aldeia, mas o Tejo não é mais belo rio que corre pela minha aldeia, porque o Tejo não é o rio que corre pela minha aldeia. Então, eu tenho um elemento necessário de repetição. É um elemento necessário porque colabora para a construção semântica. A sinonímia, e isso a gente aprende lá na escola, o que são sinônimos? Quando eu substituo as palavras por sinônimos. Sinônimos são palavras que têm significados muito próximos. Lembrando que não existem sinônimos perfeitos, são palavras semelhantes que podem ser usados em diferentes contextos. Então, no exemplo, os alunos das escolas particulares estão em greve, pois esse foi o caminho que os estudantes encontraram para protestar contra as altas mensalidades. Então, eu tenho alunos e estudantes, tenho sinônimos, certo? Quando nós temos antônimos, ao contrário de sinônimos, agora eu tenho palavras que se opõem na sua significância. A maior parte das vítimas da violência doméstica é constituída por mulheres. Os homens, quando agredidos, raramente denunciam a situação. Então, tenho mulheres e homens, antônimos. Natureza hierárquica, nós falamos hiperonímia e hiponímia. Quando a gente estuda em biologia, nós falamos muito em classe e espécie. O que são hiperônimos e hipônimos? Hiperônimos nós podemos falar como se fosse a parte maior. Nós podemos dizer, por exemplo, que as flores são hiperônimos e que a rosa, por exemplo, é um hipônimo. Nós podemos dizer que os automóveis, que os veículos, eles são hiperônimos e que os automóveis, eles são os hipônimos. Então, nós temos sempre o que é maior, hiperônimos, e os hipônimos, aquilo que é menor. Então, pegar um exemplo lá. Quando chegou à casa, o Rui viu um carro estacionado em frente da sua garagem. Ficou intrigado. O veículo não era familiar. Vejam que eu tenho a substituição de carro, que é um hipônimo, por um hiperônimo. Certo? Então, para deixar bem claro, hiperônimo, aquilo que é maior, e hipônimo, aquilo que é menor. Lembrem sempre do exemplo da flor. Flor, hiperônimo. Rosa, girassol e etc., hipônimo, ok?
Coesão por conjunção, que é o quarto caso lá que nós temos. Quando a gente fala em conjunção, e aí vocês estudaram lá nas classes de palavras todos os tipos de conjunção, nós dizemos que alguns autores falam de conjunção por conexão. E aí nós entramos no mérito dos operadores argumentativos. Até porque não existe discurso neutro. O que significa isso? Os operadores argumentativos, eles orientam o discurso para uma determinada conclusão. Isso nada mais significa que os operadores argumentativos, eles são elementos da gramática que têm por função indicar a força argumentativa da oração. Eles ligam sintaticamente uma oração à outra. Dentre essas classificações da coesão por conjunção, Ducrot ele dizia para nós que nós temos dentro dos operadores argumentativos a denominação de classe argumentativa e escala argumentativa. O que vem a ser uma classe argumentativa? Quando nós temos um conjunto de enunciados que servem como argumento para uma determinada conclusão. E nós temos uma escala argumentativa quando nós temos os enunciados de uma classe que são colocados em ordem de força em favor de uma mesma conclusão. Parece confuso, mas a gente vai ver exemplos de cada um deles na sequência. Vejamos só. Exemplo de classe argumentativa. Então, um exemplo que vocês têm aí. João é o melhor candidato. Tem boa formação em economia, tem experiência no cargo, não se envolve em negociatas. Então, nós temos 3 argumentos para que o João seja o melhor candidato. Ele tem boa formação argumentativa, ele tem experiência no cargo e ele não se envolve em negociado. Muito bem, 3 argumentos. Qual que é agora a escala de argumentos? Quais são os argumentos mais fortes? Então, a classe argumentativa são os argumentos utilizados, certo? A escala argumentativa, como vocês podem acompanhar, são os argumentos mais fortes colocados no texto. Então, vejam só. João é o melhor candidato. Não só tem boa formação em economia, mas também tem experiência no cargo e não se envolve em negociata. Então, nós temos lá o fato de que o melhor argumento é que ele tem experiência no cargo, não se envolve em negociatas e tem boa formação em economia. Então, nós temos aí uma escala argumentativa. Isso acontece com todos os operadores argumentativos? Sim. E nós veremos a classificação, então, desses operadores argumentativos que direcionam a nossa escolha ao produzir um texto. Lembrando sempre de que não existe um discurso neutro, existe sempre a questão da intencionalidade linguística. Muito bem. O que vai chamar bastante atenção? Vocês observam nesse slide alguns operadores do tipo lógico. Nós não vamos discorrer sobre cada um deles. Por quê? Se vocês voltarem nos materiais de vocês, nas gramáticas de vocês, vocês vão observar que nada mais é do que a compilação da classificação das conjunções. Então, nós temos lá conjunções aditivas, conjunções causais, conjunções de condição, conjunções comparativas. São os tipos de conjunções que nós temos. Nós vamos nos prender basicamente aos operadores argumentativos. Passemos então a esses operadores argumentativos. Operadores que contrapõem argumentos orientados para conclusões contrárias. Dentre eles, nós temos 2 classes de operadores. Nós temos a primeira classe em que estão inclusos os operadores mas, porém, todavia, contudo, entretanto e no entanto, em que essa classe de operadores, eles introduzem argumentos que predominam. O que significa isso? É importante lembrar que sempre quando eu introduzo qualquer um desses elementos aqui, tudo que vem depois deles vai ser o mais importante na frase. Então, quando eu digo assim, ela é uma menina bonita, mas com muito mau humor, significa que não importa ela ser bonita, o mais importante é que ela é mal-humorada.
tá? Então, sempre que vem depois do mas, do porém, do todavia, do contanto, vai ser sempre o mais importante, porque esses elementos, eles vão introduzir argumentos que predominam no texto. A segunda classe de argumentos que orientam para conclusões contrárias, que nós temos ali, embora, muito embora, ainda que, conquanto, posto que, apesar de, a despeito, não obstante, eles admitem outro argumento, eles não predominam, eles apenas vão colocar uma ressalva. Então, eles colocam uma ressalva, eles não predominam. Então, nós temos uma diferença. 2 exemplos lá. A equipe da casa não jogou mal, mas o adversário foi melhor e mereceu ganhar o jogo. Então, vejam que não interessa que a equipe não tenha jogado mal. Isso coloca de lado. Interessa, o que predomina é que o adversário foi melhor, certo? Então, tudo que vem depois do mas é o mais importante. Embora o candidato se tivesse esforçado para causar boa impressão, sua timidez e segurança fizeram com que fosse selecionado. Então, eu tenho uma ressalva agora. A ressalva qual é? Ele tentou. Ele teve uma boa impressão, ele tentou causar uma boa impressão, mas isso não fez com que ele ganhasse. Então, eu tenho uma diferença de escala argumentativa entre esses argumentos aqui. É importante a gente deixar bem claro que eles não estão todos no mesmo pacote. Ou seja, apesar de eles terem conclusões contrárias, eles têm predomínio ou não de argumentos, correto? Muito bem. Operadores que assinalam o argumento mais forte de uma escala com sentido positivo, orientado no sentido de uma determinada conclusão. Exemplo, até mesmo, inclusive. Exemplo lá, a apresentação foi coroada de sucesso. Estiveram presentes personalidades do mundo artístico, pessoas influentes dos meios políticos e até mesmo o presidente da República. Vejam que o que chamou mais atenção nessa escala argumentativa não foi o fato de terem pessoas do mundo artístico, do mundo político, mas foi o fato de estarmos lá o presidente da República, certo? Ele é o argumento mais forte. Operadores que assinalam o argumento mais forte com sentido negativo orientado com uma determinada conclusão. Nem mesmo. Exemplo, a apresentação não teve sucesso. O presidente não compareceu, nem pessoas influentes nos meios políticos e nem mesmo personalidades do mundo artístico. Isso significa que, de todos os elementos que não apareceram, vejam, o primeiro aparece nem o presidente, nem pessoas e nem mesmo pessoas do mundo artístico. Então, foi um completo fracasso a apresentação, sentido contrário. Mas também existem operadores que introduzem um dado argumento deixando subentendida a existência de uma escala com outros argumentos mais fortes, como, por exemplo, ao menos, pelo menos e no mínimo. O rapaz, ele era dotado de grandes ambições. Pensava em ser, no mínimo, prefeito da cidade onde nascera. No exemplo que vocês têm aí da escala argumentativa, vejam só lá. Pensava em ser, no mínimo, prefeito da cidade. Quer dizer, no mínimo. Isso significa que ele queria ser senador, governador, presidente e etc. Tá? Então, eu tenho ali uma escala, na verdade. Operadores que somam argumentos a favor de uma mesma conclusão. O e, o também. Então, nós temos lá justamente aquelas conjunções que nós temos que adicionam, tá? O mas também, além de, sucessivamente. João, melhor candidato. Tanto tem boa formação em economia, como experiência no cargo. Além disso, não se envolve em negociatas, certo? Perfeito. Operadores que introduzem uma conclusão a argumentos apresentados em enunciados anteriores. Nós utilizamos muito esses argumentos quando nós falamos, portanto, logo por conseguinte, não consegui chegar a tempo, portanto, não farei a prova. Então, nós faremos conclusão a enunciados anteriores. E nós temos aqueles articuladores que introduzem ideias de causa.
que são aqueles causais. Nós temos tanto as conjuntivas quanto as prepositivas. Como exemplo lá, o riacho transbordou porque choveu demais. Ok? Então, o que nós vimos hoje, de uma forma bem resumitiva? Todos os processos de coesão, de acordo com Halley e Hassan, enfatizando principalmente no processo referencial, que sofreu uma grande influência dos estudos sociocognitivos da década de 70, da década de 80, e fomos até os operadores argumentativos. Bons estudos a todos e esperamos que as próximas leituras sejam ainda mais profícuas.